Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula aí, né, de Sociologia. A gente vai discutir um pouquinho hoje sobre Estado e governo, tentar entender, né, qual a diferença entre Estado e governo, né, é, e tipos de governo também, né, a gente vai tentar entender isso. Bom, vamos começar então discutindo, falando sobre Estado. O que é o Estado, né? E tem uma diferença, né? O governo normalmente, já vou conversar com vocês, o governo, a diferença entre o Estado e governo é porque o Estado, a gente trouxe até um mapa do Brasil, aí uma imagem do Brasil, né? O Estado, com letra maiúscula, é claro que não está dando para ver que letra maiúscula porque estão todas maiúsculas, né? Mas a gente normalmente quando fala Estado, se referindo ao Brasil, a gente está falando de Estado-nação, né? Do país Brasil, né? Se é o Estado com letra minúscula, E minúsculo, ou então estadual, né, se refere ao estado de Minas, ao estado de São Paulo, tá bom? Mas quando a gente está falando do estado, tá só falando sobre o estado, a gente está falando no país, tá? Então é um sinônimo, né? Sinônimo, mas não é igual, não é a mesma coisa. Ó, eu coloquei lá em cima qual é a primeira diferença, as diferenças, né, entre estado e nação e estado e país, tá? Então vamos ver primeiro o que significa uma nação, né? Uma nação, quando a gente fala uma nação, a gente está pensando em características culturais, tá? Então, nação tem a ver com a cultura daquele povo, né? E o país é o espaço geográfico. Então é só a geografia, só a delimitação geográfica daquele lugar, né? Bom, Rodrigo, mas tem nação sem ter país, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, né? O, tem um tipo de umas pessoas, um grupo que se a gente fala de bascos, são os bascos, né, lá na Espanha, né, o território basco, a gente pode pensar, inclusive, né, mas é uma nação, é um grupo cultural, né, que está tentando ter o seu espaço, o seu território, né. A gente pode pensar em grupos que são nômades, por exemplo, né, que não tem um país, mas tem uma cultura, né, por exemplo, ciganos, por exemplo. Os ciganos não têm um país deles, né, não tem um espaço geográfico, né, mas eles são um grupo cultural, tem características culturais em comuns, né, e a gente quando pensa em nação, né, a gente está pensando nessa relação, né, dentro de um país, enfim, né. Enfim, então quando cai essas duas palavras ou na redação também vocês podem pensar a partir disso, né, mas também na prova, tentar entender que quando a gente fala país é só o espaço geográfico, né, e nação tem mais a ver com cultura, né. Tá, mas e o que quer dizer então Estado? O Estado em si, né? Então, ó, o Estado é o conjunto de instituições políticas, né? Coloquei até ali alguns exemplos. Os ministérios, as câmaras, os tribunais, né? É onde ficam os deputados, os senadores, onde ficam os juízes, né? Então é o conjunto de instituição pública que administra um território. Então ele vai administrar esse território, né? Então lá veja, tem um país, espaço geográfico, né? Vai administrar esse espaço procurando atender os interesses da população. Então a gente diz que um Estado tem três elementos, né? Primeiro, tem que ter uma população, e aí essa população sim pode ter cultura, tem características culturais conjuntas, né? Tem uma nação ali dentro, né? A gente pode conectar mais essa população aí, características culturais, né? Coloquei até uma foto para vocês verem aí, né, as características culturais do povo brasileiro, foi retirado do site do IBGE, mas é para a gente ter uma noção, né, o rosto, a cara das pessoas, né. Então tem três elementos do Estado: tem uma população, tem pessoas, né, tem um território, né, tá delimitado esse território, né, tem um espaço geográfico ali, né, vocês podem perceber a fronteira do Brasil, do país e dos estados, né, e também tem algo além de tudo isso, que é um governo, né? Então a gente tem a população, tem o território e tem um governo. A gente vai ser governado de alguma forma. Então, isso eu estou dizendo, né? A diferença entre Estado e governo é que o Estado é muito mais difícil de mudar, concorda comigo? Porque para o Estado mudar, a população tem que se mudar. O território tem que perder uma parte do território, né? O território tem que acabar, é muito mais difícil.
né? Mas um governo muda muito rápido, né? Se a gente for perceber, né? Em comparação com o Estado. Então, o Estado é algo mais, a gente pode pensar, vamos fazer uma coisa bem assim, resumida, assim, pra vocês entenderem. O Estado é algo mais fixo, algo mais fixo. E o governo, ele é algo mais transitório, né? O governo ele é eleito. A forma como é governada pode mudar também, né? Muda de forma mais rápida, né? A gente vai estar governando de um jeito, depois governa do outro, né? Já, por exemplo, a fronteira do Brasil é muito difícil de mudar, né? Não muda tão fácil assim, né? Tá? Então essa é a diferença entre Estado e governo. O Estado é algo muito maior, né? A gente tem essas três características, não se esqueçam, né? População, tem que ter gente ali dentro, né? Cultura, traços culturais em comum, enfim. Tem um território, né? Uma delimitação territorial, né? Um espaço geográfico delimitado. E também tem um governo, tem uma forma como esse espaço e como essa população ela é governada, tá? Muito bem, certo. Então, vamos continuar aqui. Eu trouxe para vocês formas de governo. Então a gente tem formas de governo e sistemas de governo. Já vou explicar certinho para vocês o que é cada um desses, né? Mas primeiro eu quero explicar formas de governo. O que é a forma de governo? É a relação entre a sociedade civil e o Estado, né? É a maneira que está organizada a relação entre governantes e governados, entre a sociedade civil e o Estado, entre a população e aquelas pessoas que vão nos governar, que a gente elegeu, que estão eleitas, certo? Tá. Então a gente tem que pensar nisso. Tem uma relação entre a população e aquelas pessoas que vão nos governar. Isso é formas de governo. Eu trouxe duas para vocês aqui, né? A gente tem duas formas aí, que é a monarquia e a república. Então o Brasil é uma república, né? É uma república. A gente já vai entender o porquê. Primeiro vamos falar um pouquinho de monarquia, né? Que eu acho que também é fácil de entender, né? Monarquia é quando o chefe de Estado, né? Chamado de rei ou rainha, ele é soberano, escolhido por cargo de herança, ou seja, né, é quando aquele rei ou aquela rainha, quando a gente tem as monarquias, né, as monarquias na história, né, os reis e as rainhas da história, né, as pessoas estão ali porque elas foram herdando aquele cargo, né, tem uma herança daquele cargo, ninguém escolheu, a população não escolheu aquelas pessoas para aquele cargo, concorda comigo, né? Então as pessoas já estão lá. Isso é monarquia, né? Tem uma família, normalmente uma família, que governa durante muito tempo um estado, um território, né? Uma nação, né? Enfim, né? Então é quando a gente tem um rei ou uma rainha que é soberano. Soberano é o quê, né? O que é a palavra soberano? Soberano é quando a pessoa ela manda, né? Ela tem o total poder, né? Então ele é escolhido pelo cargo por herança. A diferença da república, que é como a gente tem no Brasil, é que o povo é soberano, não uma única pessoa, né? Então o povo é soberano, governando o Estado por meio de representantes eleitos pelo povo e investido nas suas funções em poderes distintos, né? Já fiz uma aula, né, sobre os três poderes: legislativo, executivo, judiciário, né? Então, as pessoas que estão nos governando, elas são representantes do povo, ou pelo menos, né, uma parte da população que votou nela, né? Então, a maior parte da população votou e escolheu aquela pessoa como governante, né, nosso, o prefeito, o presidente, senadores, enfim, né? Então essa é a diferença. Monarquia é quando a gente tem rei ou rainha, o cargo é de herança, então o rei e a rainha que mandam, e a república, quando o povo é soberano, tem eleições, o povo vai lá e vota, né? Então é eleito pelo povo, certo? Vamos complicar um pouquinho mais. Então a gente está falando de formas de governo, que é a relação entre a sociedade civil, que é a sociedade, as pessoas da sociedade, e o Estado, aquelas pessoas que estão no governo, né? Muito bem. Sistemas de governo, então, né? Tá aí. É a maneira que está organizada a relação entre os governantes, como o Estado organiza seus poderes. É a relação governante-governante, né?
Então a gente tem o presidencialismo e o parlamentarismo. Acho que o presidencialismo é o mais fácil de vocês entenderem, né? É quando há um único representante do país, né, ou presidente eleito pelo povo, que executa as leis e é porta-voz do país no exterior. Então o presidencialismo é quando a gente vota numa pessoa que a gente quer que ela seja eleita, né? A gente vai votar naquela pessoa. A gente acha que ela representa a gente, né? Mas a gente vota numa única pessoa. Então vai ter só uma única pessoa que vai representar o Brasil, né? No caso, vamos pensar no Brasil no exterior, né? E vai executar as leis também, né? Vai colocar em prática as leis, né? Então ela vai, a gente pode pensar assim, né? Ela vai ser o nosso representante no exterior, né? Então essa é a parte externa, fora do Brasil. Então, vai representar a gente lá fora. E também vai exercer o mesmo cargo, né, de estando dentro do Brasil, executar as leis, fazer com que as leis sejam realizadas, sejam feitas, né, sejam executadas, né. Diferentemente do parlamentarismo, quando a gente tem duas pessoas, uma que representa o país fora, né, para os outros países, e a outra pessoa que vai organizar e vai representar o Brasil internamente, né? O Brasil, né? No caso do país, né? Então, o parlamentarismo. Existem dois representantes do país, o presidente ou o monarca, que é porta-voz do país no exterior e pode criar algumas leis, e o chanceler ou o primeiro-ministro, que tem a função de criar e executar leis e políticas, né? Então eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de países, né? Mas o Brasil, já vou dar essa dica, né? O Brasil é presidencialista, né? A gente tem um único presidente, né? A gente tem uma única pessoa que faz parte do poder executivo, né? Que é o poder, que é aquele poder que vai ver as leis que foram, ver as leis do Brasil, né? O presidente, ele vai ver as leis e ele vai executar essas leis, né? Então por isso a gente fala que ele faz parte do executivo, né? Ele vai colocar em prática essas leis, né? Mas ele também vai representar a gente no exterior. Então num evento da ONU, quem vai representar o país, o Brasil, é o presidente. Ele cumpre essas duas funções. Num país que é parlamentarista, existem dois representantes, né? Então a gente tem o presidente ou o monarca, pode ser um dos dois, ou o monarca quer dizer rei, rainha, né? Que é o porta-voz do país no exterior. E o chanceler é o primeiro-ministro, né? Que é o nome também que a gente dá aí, né? Que é aquele que é votado, que é aquele que vai criar, que está mais para dentro do país, né? Que vai ver se vai executar as leis mesmo, né? Vai colocar as leis em prática, vai colocar as leis em prática. Então essa é a diferença, parlamentarismo e presidencialismo, tá? Muito bem. Então, trouxe alguns exemplos aqui pra gente. Trouxe alguma forma de a gente pensar. Veja, nós temos formas de governo e sistemas de governo, tá? Essas duas, a forma de governo e o sistema de governo, esses dois tipos de governo, né? Eles estão em relação entre eles. Veja, a gente tem a parte de cima, aqui, né, toda em rosa, e a parte de baixo, em verde, né? Isso significa o quê? Que a gente tem essas duas opções, né? Ou monarquia e presidencialismo, ou é um deles em cima e também é um deles embaixo. Então a gente pode ter monarquia, a gente pode ter uma república presidencialista, né? Então, para a gente tentar entender, eu coloquei ali, né, a monarquia, veja, tem um símbolozinho de uma coroa, né, representando a coroa, e a república, esse é um grande resumão, né, e a república, alguém votando, né, o voto, você representa o voto, e no presidencialismo, tem uma única pessoa que vai representar, no caso do Brasil, o país e o país no exterior, né, então vai representar o país no exterior, e vai colocar as leis em prática dentro do país. E o parlamentarismo, onde a gente tem duas pessoas distintas, né? Olha, tem uma moça ali, né, representando o país fora e tem uma outra pessoa representando o país dentro, né? A gente chama de presidente ou rainha e essa parte mais interna, né, o chanceler é o primeiro-ministro. Esse é o grande resumão. Se vocês precisarem ter um resumo na cabeça de vocês, guardem este resumo aqui. Se cair no Enem, presidente...
tal país é parlamentarista. Aí você tem que saber, né, que são duas pessoas que vão governar esse país, né? Uma vai representar o país fora e outra vai colocar as leis em prática, né, dentro, né? Em alguns países, isso aqui, gente, é um grande resumão, né? Então, o que eu tinha que falar para vocês? Depende muito de cada país, de como isso funciona, né? Às vezes, por exemplo, o chanceler ou o primeiro-ministro, ele não coloca só as leis em prática, mas ele também pode fazer algumas leis, tá? No parlamentarismo também, né? O presidente ou a rainha, que representa o país, também pode fazer algumas leis. Então depende muito de cada contexto, né? Então, mas isso aqui é um grande resumo para a gente tentar entender. Então, formas de governo, a relação entre governantes e governados, né? Entre a sociedade, as pessoas, os cidadãos ali, e quem está no Estado, quem está no poder. E temos também o sistema de governo, que é a relação entre os governantes, tá? Pois bem, então eu trouxe alguns exemplos para vocês que podem cair no Enem também. Vamos ver aqui, ó. Formas de governo e sistemas de governo, né? Então o Brasil é o que a gente chama de república presidencialista, né? Porque ele faz parte do sistema de governo do presidencialismo, né? Ou seja, a gente escolhe uma única pessoa para representar a gente fora do Brasil e para colocar as leis em prática, mas é uma república. Por quê? Porque a gente vota, a gente está votando nessa pessoa, a gente está votando no presidente, né? Hoje, 2021, o presidente do Brasil é o Jair Bolsonaro, né? Que não tem partido, sem partido. E esse presidente, ele vai representar a gente tanto fora do Brasil como na ONU, né? Quanto vai colocar as leis em práticas e pode fazer algumas leis, né? Então, ó, recentemente, agora em setembro, né? Teve a cúpula da ONU, né? E quem foi discursar na ONU foi o presidente Jair Bolsonaro, né? Por quê? Porque ele representa o Brasil fora, tá? No sistema presidencialista. E é uma república porque a maioria da população, na última eleição para presidente, votou nele, tá? Então tem isso na cabeça de vocês. Um exemplo de uma república parlamentarista, onde as duas pessoas, a gente tem duas pessoas, mas as duas são votadas também, né? Então aí, ó, trouxe um exemplo para vocês da Alemanha, né? Na Alemanha a gente tem o primeiro-ministro e também a gente tem o presidente, né? Então a gente tem aí o Frank-Walter, né, Steinmeier, né? E a gente tem a Angela Merkel, né? Que são aí as duas pessoas que estão governando a Alemanha, né? Então, a pessoa que vai governar internamente é a Angela Merkel, né? E a pessoa que vai governar externamente é o Frank-Walter, né? Ele que foi eleito, os dois foram eleitos, né? Lógico, também cada sistema tem uma forma de eleição, tem que pensar um pouco nisso, né? Mas se vocês virem essas fotos, por exemplo, né? Angela Merkel e o Frank-Walter, aí, eles são pessoas, a gente pode pensar os governantes da Alemanha, tá bom? A gente também tem uma monarquia parlamentarista, que é o Reino Unido, né? Na verdade, a gente não fala monarquia parlamentarista, a gente fala uma monarquia constitucional, até anotei ali, mas vocês quero que vocês entendam isso, né? Uma monarquia parlamentarista quer dizer o quê? Que pelo menos uma pessoa ali, ela foi eleita pelo voto, mas a gente tem uma pessoa que está muitos anos no poder, que é a família real, né? Por isso que é monarquia, né? Porque só um votou, né? Mas os outros, o outro faz parte da realeza, né? Então a gente tem a Elizabeth II, né? Que ela é a rainha aí, né? Da Inglaterra, do Reino Unido, governa o Reino Unido. E a gente tem o Boris Johnson, né? Que vai governar internamente o Reino Unido. Então a Rainha Elizabeth vai representar o Reino Unido fora do país, né? E o Boris Johnson não, ele já vai ele vai organizar internamente o país, tá? Então, Reino Unido, Alemanha, Brasil e por fim
A gente tem uma monarquia presidencialista? Não, né? Porque presidencialismo pressupõe uma única pessoa. E monarquia presidencialismo representa uma única pessoa. E a monarquia, ela é uma única pessoa, mas ela pela família real, né? No presidencialismo tem o voto dessa única pessoa, então não pode ter monarquia presidencialista. Só tem monarquia. E sim, nós temos monarquia ainda no Brasil, que a gente chama de monarquia absolutista, onde tem uma única pessoa no poder, então são duas, né, como a monarquia parlamentarista, uma única pessoa só, e está lá por herança, que a família faz muito tempo está lá, que é o Salmão, né, Salman da Arábia Saudita, né. É legal vocês também perceberem a bandeira, né, se alguma bandeira dessas aí cair no Enem, né, vocês sabem mais ou menos de onde a gente está falando, qual é a forma de governo que a gente está falando e qual é o sistema de governo que a gente está falando, né? Então, na Arábia Saudita, ainda hoje, nós temos uma monarquia absolutista, né? Tem uma única pessoa que governa todo o país, certo? Pois bem, a gente pode pensar aqui no Enem, né, às vezes também na redação, às vezes pode usar dessa forma, né, se for falar de governo, né, vocês podem falar de uma forma mais refinada, falar do governo, né, falar, por exemplo, falar do Brasil, né, vai falar do presidencialismo, mas vai falar que é uma república presidencialista, por exemplo, né, que aí já diz muita coisa, né, diz que tem um único presidente, e esse presidente foi votado para estar lá, né? Já, por exemplo, no Reino Unido, não, né? A gente pode pensar, vocês podem falar, mas lá é uma monarquia constitucional, vejam, né? Cuidado para não errar isso, né? Não é errado falar monarquia parlamentarista, mas a gente fala monarquia constitucional, né? Onde tem essas duas pessoas, né? Rainha Elizabeth II, né? Boris Johnson. Então vocês têm que ficar espertos nisso, né? Qual a diferença, por exemplo, de formas e sistemas de governo da Alemanha e do Reino Unido, né? Os dois são parlamentaristas, né? Então veja, os dois têm dois representantes, né? Mas um dos representantes é da família real e no outro, né, na Alemanha, os dois aí foram eleitos pelo povo. Tudo bem, então, certo? Eu só queria finalizar também mostrando para vocês que isso pode mudar, né? Essa forma, vocês têm que ter em mente isso, né? Voltando lá no começo, né? Essa forma e sistema de governo, ela pode mudar, né? No Brasil, na década de 90, as pessoas tiveram que votar se era parlamentarismo ou presidencialismo, né? Ou se ia ser república ou monarquia. Então, houve, né, uma votação no Brasil, depois da ditadura militar, para escolher, né, como que a gente, qual é a forma e o sistema de governo que a gente que ia nos governar, né? Então o Brasil escolheu, a maioria da população escolheu república e presidencialismo, tá? Mas isso pode mudar também, às vezes alguém pode passar alguma lei, enfim. Então a ideia é essa, a diferença lá de Estado para governo, né? Porque esses governos mudam, essas pessoas mudam, né? Talvez o que mais é difícil de mudar aqui, né, é o da Arábia Saudita e a Elizabeth II, né, do Reino Unido, porque são da família real, né? Mas os outros representantes, né, que são eleitos, eles mudam, mas a forma também, esse sistema de governo também pode mudar. Veja, o Estado, como é um país, como ele é um território, é muito mais difícil de mudar. Lembra que eu falei lá no começo? É muito difícil a gente mudar um território, aumentar a fronteira, tirar a fronteira, né? As fronteiras são mais estáticas, assim. Mas essas formas, elas podem mudar, tá bom? Então tem na cabeça de vocês essa ideia, né? Que formas e sistemas de governo podem mudar, mudam mais fácil, né? Mas o Estado, né, que essa a gente pensa em territorialidade, pensa em cultura, também pensa em governo, né? Mas é mais difícil de mudar. Mas vamos pensar nessas duas formas de pensamento. Bom, a aula sobre hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.